Olá a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Anfávia Cast. Hoje, Igor Calvé, diretor executivo da Anfávia, estou aqui recebendo Marcela Carvalho, a secretária executiva da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, uma executiva pública do mais alto calibre. E queria dizer a todos vocês que aqui é uma profissional ímpar, além de uma grande profissional com quem eu já trabalhei, uma grande mulher também. Então, queria começar primeiro, além de te agradecer, Marcela, por receber e aceitar o nosso convite, a pedir um pouco para você se apresentar, mas ao se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, 2024, secretária executiva da CAMEX, e como chegou no comércio exterior também. Olá a todos e a todas, agradeço ao Igor Calvé pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Dizer que tivemos aqui uma discussão excelente sobre o comércio exterior brasileiro aqui na Anfávia e agradeço demais o convite, Igor, muito obrigado. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou servidora pública desde 2003 e trabalhei sempre com comércio exterior, indústria, inovação mais recentemente. E é a segunda vez que eu ocupo o cargo de secretária executiva da CAMEX. Marcela, para assim, as pessoas que acompanham o nosso videocast da Anfávia, nem todos conhecem dessa institucionalidade do comércio exterior brasileiro. Qual é a origem da CAMEX e qual o papel da CAMEX? Como é que a CAMEX funciona? A CAMEX é o órgão decisório de comércio exterior no Brasil. Então é na CAMEX onde acontecem aí todas as discussões relacionadas à política comercial brasileira e de investimentos. Então, comércio exterior e investimentos existem locos ali de discussão e de deliberação. Grande parte das normas saem da CAMEX e existem vários colegiados decisórios, desde a área técnica até colegiados de mais alto nível, como de secretários executivos e finalmente de ministros. É o Conselho Estratégico da CAMEX, presidido pelo ministro. Então, as decisões de comércio exterior do Brasil, elas são discutidas e deliberadas nessa Câmara, né, do mais alto nível, né, com pessoas que estão ocupando cargos que decidem sobre os rumos do comércio exterior brasileiro. E você mencionou, é a segunda vez que você ocupa essa posição, com uma posição de muito destaque. É um cargo bastante alto, né? Como é que é ocupar posições altas no Executivo Federal, sendo mulher? Há empecilhos hoje, há avanços? Como é que você avalia a posição das mulheres hoje executivas? Excelente pergunta e super atual. Bom, eu sou a terceira mulher a ocupar o cargo da Secretaria Executiva da CAMEX, né? Nós temos cargos no executivo que foram sempre ocupados por homens e agora a gente vê sim um avanço, claro, mas ainda há um nicho ali de posições ocupadas por homens. Vejo um avanço no executivo, mas no comércio exterior eu preciso dizer que é uma área, um tema ainda dominado por homens nas empresas. Então, a grande maioria das empresas que eu recebo para tratar de comércio exterior, as visitas são masculinas. Isso é uma verdade. A exceção são Mas isso dificulta a interlocução com você de alguma forma? Não, nem um pouco, não dificulta. Eu acho que isso não impede, nem dificulta a excelente relação que a CAMEX hoje tem, né, com seus, entre aspas, clientes. Mas é sempre bom ver mulheres ascendendo aí a posições importantes no governo e nas empresas. Então, acho que isso é uma pauta bastante importante. Te agradeço por trazer. Porque numa negociação e nessas posições muito altas, né, é muito interessante ver. Você comentou, né? Cresce, mas no comércio exterior a sua percepção é de que ainda é pequeno. Mas eu acho que não é só nessa área, né? Em todas as áreas. O próprio setor automotivo é um setor que tradicionalmente é muito masculino, embora a gente veja também crescendo não só a pauta, mas com uma diversidade maior dentro do setor. Então, isso é um assunto presente também para o setor automotivo, daí eu acho que a importância de trazer para aqueles que acompanham o nosso Anfávia Cast. E aí eu queria, então, a partir desse ponto, né, a gente já falou um pouco da sua trajetória, de como é ser mulher em posições bastante altas, né, como executiva, trazer um pouco da história do comércio exterior, um pouco da sua avaliação sobre o comércio exterior. Aqui na Anfávia, olhando o setor automotivo, o que nós temos visto é um crescente desequilíbrio, tá? E nem sempre foi assim.
Recentemente nós tivemos a nossa curva, né, de exportação e importação alterando. As nossas importações ultrapassaram o volume das nossas exportações. Mas isso é um dado técnico do nosso setor. Como que você avalia, globalmente, acho que não precisa nem trazer tantos números, o comércio exterior? A nossa percepção é que está sendo muito também balizado por uma questão geopolítica. O comércio exterior brasileiro sofre dessas questões geopolíticas também, tem sofrido impactos, a nossa institucionalidade dá conta atualmente dessas mudanças globais no comércio exterior? O governo tem a política comercial brasileira tem alguns instrumentos para lidar com essas questões. Então, elevações tarifárias, a imposição de medidas antidumping ou medidas compensatórias, que são remédios comerciais para barrar importações ou diminuir importações desleais, mas de fato, muitas vezes essas medidas, elas não conseguem conter essas importações porque elas não chegam à diferença de preço e de custos, ou seja, minimiza-se o problema, mas a gente não consegue resolver. Todas essas discussões são feitas na CAMEX, então é um excelente exemplo do que a gente falava mais cedo, das atribuições da CAMEX em termos de política comercial. Então, a imposição a discussão sobre tarifas e a imposição, não a análise, mas a imposição de medidas de defesa comercial. Isso tem acontecido, sim. O Brasil sofre, até porque os outros países se fecham e essa produção está vindo bastante aqui para o Brasil. E essa é a razão da minha pergunta a você, Marcela, porque recentemente nós, não posso dizer que nós fomos surpreendidos, mas nós acompanhamos com atenção, né, o aumento das alíquotas dos Estados Unidos relativamente aos veículos elétricos e também acompanhamos a adoção de medidas temporárias ainda na Europa, também relativas a esses produtos que vêm da China especialmente. E eu digo, quando eu faço comentário sobre as questões geopolíticas, elas estão voltadas a isso também, porque a nossa base industrial, sobretudo no setor automotivo, ela é uma base industrial forte no Brasil, tá, com uma capacidade instalada de mais de 4 milhões de veículos, 4 milhões e meio de veículos, e nós temos o mundo, né, se fechando para determinados produtos, o Brasil ainda aberto. Como é que você vê essas medidas, né, que estão sendo tomadas na Europa, seja elas de defesa comercial, seja aumento de alíquota do imposto de importação, vis-à-vis o que está acontecendo no Brasil? Nós temos espaço ainda para ter outras medidas no Brasil? Né? Isso é uma pergunta importante do ponto de vista da política comercial, tal como ela é dada, né, sem invenções. Há condições de nós termos outras medidas, além das normais? Isso é um fato. Bom, a gente tem uma produção industrial, no caso do automotivo, né, como você mencionou, com a capacidade de produção de 4 milhões de unidades e uma capacidade instalada na China de cerca de 40 milhões de unidades. Então, são 10 vezes mais do que o mercado brasileiro poderia produzir, por exemplo. Esse dado sozinho, ele já mostra a potência que é, né, a potência que é a exportação chinesa, né, para o mundo inteiro. De fato, a Europa se protegendo, Estados Unidos aplicaram aí 100% de tarifa para a importação de veículos eletrificados da China, como eu disse, a União Europeia também aplicando medidas nesse sentido. Eu não diria que o nosso mercado é totalmente aberto, a gente tem aí alíquotas que seriam razoáveis no mundo normal, numa situação normal. Mas a situação não é mais normal, né? O mundo mudou, a situação está mudando, e eu acho que esse fato precisa ser olhado. Ainda há espaço para elevação tarifária, mas a gente tem um teto que é a tarifa consolidada na OMC, que isso também precisa ser olhado. É uma situação que a gente precisa enfrentar, além, claro, de medidas de defesa comercial. A tarifa consolidada no OMC foi uma escolha brasileira há muitos anos atrás, não é isso? Como é que se dá esse processo? É uma dúvida realmente que eu tenho, eu não sei como funciona. A gente escolheu muitos anos atrás, estabelecemos uma tarifa consolidada de 35%. 35%. E aí nós não podemos ultrapassar isso que foi estabelecido por nós mesmos ou porque tem um teto global? A época da criação, na primeira negociação do GATT, que depois virou OMC, o Brasil entrou numa negociação. Nessa negociação definiram-se aí as alíquotas consolidadas. E a nossa consolidada lá, nessa negociação, foi 35%. Sim, o Brasil escolheu, mas foi uma negociação. Mas falando do GATT, estamos falando de décadas atrás. Décadas atrás.
Obviamente que os americanos também têm uma alíquota consolidada, mas os Estados Unidos têm uma lei interna, que é o Trade Act, e com base em exceções na legislação interna, eles estão aplicando alíquotas mais altas. É bem verdade que eles podem sim ser questionados no âmbito da Organização Mundial de Comércio. Mas hoje nós temos uma OMC com dificuldade de avançar nas questões de disputas, né, de solução de controvérsias e disputas. Então, enfim, é uma situação, né, que hoje está posta, mas ainda assim nós podemos usar, por exemplo, outras formas, como os europeus estão usando. Eles estão fazendo uma investigação anti-subsídios. Então, a medida compensatória, como você disse, temporária, foi imposta, e a medida definitiva deve sair até o final do ano. Quais são as medidas possíveis hoje vigentes na nossa legislação ou internacional? Uma medida antidumping, uma medida compensatória. A medida antidumping, ela é um remédio para o dumping. Uma medida compensatória é um remédio para um subsídio. E uma salvaguarda, ela é trazida, discutida quando há um surto de importação, uma situação atípica no comércio. A salvaguarda ela é aplicada a todos os países com os quais a gente tem comércio. Isso é tão imbricado, Marcela, porque, veja, no setor automotivo, dados de 2024, nos 6 primeiros meses de 2024, nós perdemos na América Latina, na verdade, nossas exportações reduziram quase 30% em relação ao mesmo período do ano de 2023. Então, o Brasil, no setor automotivo, e eu não sei dizer de outros setores, nós estamos perdendo share, participação nos mercados da América Latina. E eu digo que isso é muito imbricado porque, assim, nós temos uma questão interna do Brasil, que é de competitividade dos nossos produtos, tem uma questão cambial envolvida, mas tem uma questão também, né, de acordos comerciais e de harmonização regulatória, ou seja, isso é multifacetada essa questão do comércio exterior. Como é que você avalia, não necessariamente o setor automotivo, a nossa presença e a necessidade de ter novos instrumentos na América Latina? Eu pergunto isso porque na América Latina é um espaço, mercado importante para o setor automotivo, por isso que é meu interesse em entender a América Latina da sua visão. Como no setor automotivo, isso tem acontecido para outros setores, né? Então, por exemplo, setor químico, setor siderúrgico, essa realidade de sobrecapacidade, ela é uma realidade para vários outros. E sobrecapacidade asiática. Sem contar outros setores que eu não vou citar, né? Mas são vários, são muitos. E como no Brasil, essas importações estão vindo também para esses mercados, e esses mercados da América Latina, América do Sul, são alvo aí dessas exportações asiáticas. De fato, o Brasil tem perdido market share na América do Sul, e existem aí mecanismos para tentar aí reverter, né? Então, ampliar aí a utilização dos instrumentos de financiamento à exportação que nós temos e que nos últimos anos têm sido subutilizados. Então, por exemplo, a Camex tem tentado fazer tem feito, na verdade, uma divulgação mais ampla desses mecanismos. Eu falo de PROEX financiamento, equalização, seguro de crédito à exportação. Uma avaliação mais criteriosa com relação aos compromissos que temos, porque com todos os países da América do Sul nós temos acordos. Então, quais são os benefícios em termos de acesso desses acordos? Se não estão satisfatórios, tentar uma modernização desses acordos, por exemplo. Enfim, observar que outros tipos de ação, uma promoção comercial, uma presença mais ativa e frequente nesses países, mas fato é que sim, esses países também têm sofrido com a importação asiática, e custo ainda é uma questão. São vários fatores, como eu mencionei, mas custos e também questão de volumes, né, de produção ou cadeias produtivas bem estabelecidas são um grande desafio para a gente. Você não mencionou um assunto, Marcelo, mas eu queria até, talvez como última pergunta, você comentar, que o Brasil ele é reconhecidamente um país que produz com energia muito limpa. Você não mencionou isso como um dos fatores, mas nós do setor automotivo temos visto que essa transição energética pode ser importante para uma reinserção brasileira
em vários mercados. Você acha que esse fator ambiental, sustentável, de verde, qualquer nome que nós podemos chamar esse fator, ele tem crescido no mundo um movimento para essa consideração nas trocas justas globais, no comércio global? E se sim, você acha que o Brasil consegue competir como dessa forma, né? Nós temos vantagem competitiva nesse fator, que acabou de virar um fator de produção importante. Sim. Eu acho que o Brasil é um grande ator nesse tema, né? O Brasil tem condições de, inclusive, liderar a discussão da transição energética no mundo, porque nós temos, como você disse, 80% da nossa energia vem de fontes limpas. Nós já produzimos assim, por consequência, nós já temos um produto mais limpo, né, com menos, enfim, impacto ambiental do que se a gente comparar com outros ao redor do mundo. Ainda assim, a gente tem já adotado várias práticas ambientais na produção industrial. Com relação a políticas públicas, a Camex está fazendo um relatório, um levantamento das políticas públicas voltadas a estímulo à transição energética. Isso vai ser publicado? Vai ser publicado até o final do ano, e como isso impacta aí a produção nacional e as práticas sustentáveis das nossas empresas. Eu acho que isso é importante, porque ao entrar numa negociação, ao entrar numa discussão nesse sentido, a gente precisa saber o que a gente já faz. Para a gente ter, claro, a gente pode ter sim uma vantagem competitiva com relação à sustentabilidade, mas para que a gente tenha isso, os nossos parceiros comerciais precisam reconhecer isso. Te dou um exemplo. Isso não é automático. Não é automático. E não existe nenhum acordo global, tratado, qualquer coisa que o valha para regular esse tipo de... Esse tema, ele tem várias discussões em vários organismos, não existe uma governança única no mundo. Então, por exemplo, por mais que haja discussões na ONU, na OMC, no G20, né, em fóruns desse tipo, a União Europeia adotou uma legislação própria, que é o CBAM europeu, ou até a lei antidesmatamento, que traz requisitos próprios que eles impõem aí a importadores de produtos de outros países. Então, para que a gente tenha essa vantagem, os países têm que reconhecer. Eu te dou um exemplo. No caso do CBAM europeu, que é o ajuste de carbono na fronteira, ou seja, que tenta... A Europa está dizendo, eu não quero importar uma emissão de carbono maior que eu tenho que ter. Então, para isso, haverá a cobrança de uma sobretaxa na importação. Mas a União Europeia não considera o escopo 2. E qual é o escopo 2? A energia, que é o nosso grande fator, né, de produção limpa. E aí você vê uma discussão ambiental, de novas energias, ou fatores de produção sendo melindrada, ou pelo menos influenciada por um outro tipo de discussão. Se transformar numa barreira comercial. E que no fundo isso, é uma barreira à entrada de produtos travestida de alguma forma de uma discussão de sustentabilidade. E é contra isso que a gente está discutindo e querendo argumentar e lutar contra. Mas Marcela, foi um baita prazer conversar com você novamente. Obrigado por nos brindar com o seu conhecimento de comércio exterior. Parabéns pelo seu trabalho, e aos que nos assistem, né, e nos ouvem, né, pelo AnFabriaCast, continuem nos seguindo, tanto no nosso canal no Spotify quanto no YouTube. Alguma palavra final, Marcela? Só te agradecer novamente pelo convite, agradecer a Anfávia e agradecer a todos que nos assistem. Sigo à disposição. Obrigado.